havia um homem que trazia no coração um desejo, uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, havia uma mulher prometida a um homem em casamento. Essa mulher era virgem. Essa mulher não tinha pecado. A essa mulher apareceu um anjo. E o nome dessa mulher é? Não, é Eva, tá certo? Pegadinha logo de início, né? Pois bem, havia uma mulher prometida em casamento. E o seu nome, não é? Essa mulher, então, Eva estava prometida a Adão, primeiro ponto. Segundo lugar, essa mulher era virgem, naturalmente a primeira mulher da humanidade. Essa mulher não tinha pecado, porque ainda não havia acontecido a tragédia que foi encontrar com o diabo, aquela serpente. E a essa mulher apareceu um anjo, que é o diabo. Então, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer quando nós encontramos o exemplo da Virgem Maria. Aí sim, a gente pode agora fazer a afirmação que vocês fizeram. Havia uma mulher prometida em casamento, era virgem, era sem pecado, a ela apareceu um anjo. Se nós compararmos a primeira página ali, segundo capítulo do livro do Gênesis, com aquilo que nós encontramos no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, nós veremos que é a mesma realidade, só que em Maria, o resgate. Ora, vamos ingressar na beleza da comparação para que nós entendamos que Deus desejava exatamente através da família resgatar todas as coisas. Como eu disse, uma mulher prometida em casamento, Eva para Adão, a Virgem Maria para José. As duas virgens, as duas sem pecado. Porém, a grande diferença é, para a primeira aparece a serpente, o diabo, para a segunda aparece o anjo Gabriel. As respostas são distintas, porque Maria podia dizer, por exemplo, não, se ela quisesse. Eva, tendo a possibilidade de dizer não, resolveu dizer sim. Eis o grande problema para os nãos e os sims que nós damos. Se nós dermos um sim à pessoa errada, ou aquela criatura péssima que pode acabar totalmente com a nossa vida, a destruição vem. E é interessante perceber exatamente o que acontece a partir dali. Ora, quando nós ingressamos na beleza, tanto do livro do Gênesis como do Evangelho de São Lucas, nós entendemos que a primeira criança que vai nascer sobre a face da terra, a primeira criança, fruto do encontro entre Adão e Eva, a primeira criança que nasce, ela será uma criança homicida, o que é muito estranho. Afinal de contas, se nós percebermos o que vai acontecer, Caim mata o seu irmão Abel. Ora, pulemos para Jesus. Jesus vem para salvar os seus irmãos. Eva e Adão, o que fazem? Eles simplesmente provam do fruto que é o pecado. O que é que Isabel diz a Maria? Bendito é o fruto do teu ventre. Se o primeiro fruto foi motivo de queda e de destruição, o segundo fruto, Jesus, será motivo de salvação. A beleza que nós encontramos está ali, naquilo que Deus resolve criar a partir dessa mulher extraordinária chamada Maria. E nós precisamos entender exatamente das tradições antigas para que a gente possa entender que Deus cria a partir dessa família nova, José, Maria e Jesus, o modelo perfeito para todas as famílias que nós desejamos constituir. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, parece que ao longo da história a gente deixou de aprender algumas coisas que são fundamentais. Ao longo da história, a gente perdeu a experiência de entender esse amor de Deus e essa alegria daquilo que Ele nos deu através da nossa família para que nós possamos construir uma nova sociedade, né, transformada pela história do amor. E é exatamente isso que nós encontramos na Virgem Maria. E como sei do número tão grande aqui, né, casais e também de mulheres, eu quero chamar a atenção de um ponto fundamental para que a gente entenda esse grande projeto de Deus. É verdade? José desejava muito a sua vida matrimonial. A Virgem Maria, talvez, no primeiro momento, pensasse exatamente a mesma coisa. Porém, Deus resolveu quebrar o sistema de acusação e de violência que havia acontecido a partir do livro do Gênesis. E, portanto, fez algo novo na vida da Virgem de José para que Jesus aqui chegasse. Não sei se vocês conhecem as tradições antigas, mas para a cultura da época de Jesus, o momento do casamento era de muita beleza, mas ao mesmo tempo trazia um traço de violência. Por quê? Porque primeiro o sacerdote abençoava o grande véu que era dado para o rapaz. Essa é a primeira coisa.
Aquele véu, ele tinha que apresentar para o acampamento, para a festa começar, porque afinal de contas, o seu pai ou ele próprio havia comprado a jovem Eudote aquilo que era dado para o pai, para que aquela jovem pudesse sair de sua família e pertencer a uma outra família. Ela, portanto, era patrimônio dessa nova família. Assim era a tradição antiga. Mas na hora do casamento acontecia uma coisa incrível e terrível. Porque a jovem ficava deitada, né, naquele primeiro momento, antes da festa começar, porque era preciso saber se o que foi comprado veio perfeito. Ou seja, se ela era virgem. Qual o resultado disso? A jovem se deitava, um véu era colocado sobre o seu corpo. Uma parte ali rompida do lençol apresentava a genitália da moça. E o rapaz se preparava sozinho para aquilo que devia acontecer naquela noite de núpcias. Qual o resultado? Ele tinha que sangrar a moça. E o resultado disso é que todo o início de uma família nascia através de algum modo, embora temos que respeitar a cultura do passado, mas se nós pensarmos isso hoje, através de um estupro. Porque a moça não se preparava para aquilo. Ela simplesmente tinha que fornecer o seu sangue, que era banhado naquele grande véu, e se apresentava esse véu no acampamento para que a festa pudesse começar. Jesus não podia nascer de um estupro. Jesus, o príncipe da paz, não podia nascer de uma violência. E essa nova família, gerada por Deus, através da Virgem Maria, daí ela ser grande, é exatamente para mostrar que aquele que vem esse fruto, não é o fruto da violência, porque o fruto da violência e da acusação que aconteceu entre Adão, Eva e a serpente, ele que disse, a mulher que o Senhor colocou ao meu lado, ou seja, o Senhor é que é o culpado disso. Ao mesmo tempo, a gente encontra em Eva aquela que acusa a serpente que o Senhor colocou aqui no paraíso. Deus, portanto, se tornou pela boca da humanidade culpado de tudo, quando, na verdade, aquilo que a gente constrói ao longo da nossa vida é o fruto do resultado das nossas escolhas. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E por causa disso, nós precisamos fazer sempre boas escolhas. Porque primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Ninguém, qualquer pessoa que planta urtiga, vai se coçar em algum momento da vida. Aquele que planta espinho vai se furar. E não adianta imaginar que de urtiga vai nascer maçã e de espinho vai nascer manga. Qual o resultado? É preciso assumir na família aquilo que José e Maria assumiram, ou seja, uma família que não nasceu da violência e uma família que colocou dentro de sua casa exatamente esse compromisso de vida. Afinal de contas, Jesus, sendo Deus, o Evangelho nos mostra isso, resolveu se colocar à disposição de seu pai e de sua mãe. Sua mãe pelo ventre, seu pai adotivo. Uma família, talvez a gente possa até achar diferente, mas uma família que foi toda de Deus para nos ensinar que a nossa deve caminhar pela mesma via.